Olá, queridos estudantes! Bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Eu sou a professora Juliana e vou trabalhar com vocês alguns temas sensacionais, temas completamente diferentes da sala de aula e que estão inseridos na nossa vida e nos conteúdos escolares. Sabia disso? Tudo pronto aí? Está animado para mais uma aula? Vamos lá descobrir qual é o tema da nossa aula de hoje? Qual será? Hoje nós vamos trabalhar 6 formas de cumprimentar, de cumprimento, que não exige o contato físico. Pois é, estamos acostumados a nos cumprimentar nos encostando, né? A gente precisa pegar no outro, ter o toque. É um abraço, é um aperto de mão, é uma batidinha no ombro, é um beijo, ou às vezes 3, né? Porque as tias gostam de dar beijo na gente. E por aí vai, né? É o contato físico. Mas nós vamos descobrir que existem algumas culturas que já têm inserido no seu cotidiano, no seu dia a dia, formas de cumprimentar que não exigem esse contato físico. Vamos lá? Do Uai tailandês, nós vamos ver ele. As palmas com as mãos em formas de concha da Zâmbia. Essas saudações sem contato físico transmitem respeito e boas-vindas. Então, olha que legal, são formas antigas de se cumprimentar que não é apenas um cumprimento, não é apenas um olá. Elas transmitem respeito, honra, boas-vindas, tem muito mais inserido nessa simbologia. Podemos e devemos ser educados com o nosso próximo, mas em tempos de pandemia o contato físico não é apropriado. Aperto de mão, beijo, abraço, melhor deixar para mais tarde, né? Vamos ver então as 6 formas de se cumprimentar? Você já sabe alguma aí? Já? Não? Vamos ver, de repente você já fez alguma dessas, ó. A primeira, o Namastê da Índia ao Nepal. Já ouviu falar em Namastê, né? Namastê é uma palavra que já está quase que inserida na nossa cultura. Vamos descobrir o que é e como é esse cumprimento? Em termos sânscrito, se traduz como inclinar-se ou curvar-se a, ok? Como explica o Selva Camudo. Uma pessoa curva a cabeça discretamente ao fazer namastê para outra pessoa com o significado de que o divino dentro de mim se curva ao mesmo divino dentro de você. É considerado um sinal de respeito e gratidão. Olha que legal, um simples inclinar da cabeça lá simboliza tudo isso. Muito interessante, né? E não apenas o inclinar a cabeça. Olha ali, ó. O namastê é exatamente isso aqui, ó. Você já viu? Você já viu, né? Em algum local você já viu o povo se cumprimentando assim. Então você se cumprimenta, curva um pouco a cabeça e esse é o namastê. Olha que legal. O segundo é o Uai da Tailândia. Não é o Uai de Minas, é o Uai da Tailândia. O cumprimento convencional em toda a Tailândia, o Uai, também envolve uma leve inclinação da cabeça com as mãos unidas na frente. É muito parecido com o primeiro. Uma amostra da influência do hinduísmo e do budismo na cultura tailandesa no passado e no presente. Então, como é que vai ficar esse, ó, o Uai da Tailândia? Você aponta as mãos, cruza as mãos voltadas para frente e não como o namastê que é para cima, assim. E com um sinal de muito respeito, pode inclinar a cabeça também, quando você está na frente de uma autoridade, do pai, de uma mãe, que você quer honrar, que você quer mostrar respeito e gratidão. Olha que legal, respeito e gratidão. Muito interessante também, né? O terceiro, curvando-se no Japão. Curvando-se, você já viu o povo se cumprimentar assim, curvando o tronco para frente? Já, né? Uma reverência, o gesto de deferência, iniciada como um costume exclusivo da nobreza há mais de 1000 anos. Então, era um costume da nobreza. E hoje a saudação não verbal mais amplamente conhecida do Japão. Uma reverência, o gesto de deferência, iniciada como um costume exclusivo da nobreza há mais de 1000 anos, é hoje a saudação não verbal mais amplamente conhecida no Japão. O curvar-se. Olha que interessante. Então, você pode encontrar alguém e você pode adotar essa forma. Vou me curvar. É como se você estivesse dizendo um oi com muito respeito e honra, ok? Olha lá, ó.
o curvando-se no Japão agora, né? Está voltando e não é mais só da nobreza, é o mais difundido no Japão, o curvar. Se você se curva um pouco, a pessoa devolve, curvando-se um pouco para você também. E vamos para o primeiro exercício. Eu vou ler com vocês e dou um tempo para vocês resolverem. Dessas 3 formas que vimos, qual é a que exige uma posição com os braços que formam uma reta paralela à linha do chão? Hein? Qual você acha? Posição com os braços que formam uma reta paralela à linha do chão. Pensa aí, eu já volto. Conseguiu identificar qual é? Vamos lembrar um pouquinho o que é uma reta paralela? Porque como é que a gente vai responder se a gente não lembra o que é uma reta paralela? Retas paralelas são retas que caminham na mesma direção e no mesmo sentido. Ó, uma está aqui na direção da minha mão e a outra aqui, ó. Elas caminham na mesma direção infinitamente para ambos os lados, mas elas nunca se encontram. Isso são retas paralelas. E voltando ao nosso comprimento, qual deles tem uma posição com os braços que forma uma reta paralela ao chão? Qual você marcou? Se você marcou a letra A, muito bem, é isso mesmo. O namastê, olha o desenho da moça ali fazendo. Reta paralela, ó. Você dobra bem o pulso e a reta suporte dos teus braços é paralela à reta do chão. O curvar-se não é, né? Porque nem tem posição com os braços. E o namastê é para frente. Ele não precisa ser bem retinho aqui, é mais inclinado, ó. Então ele não forma uma reta paralela com o chão. Acertou? Muito bem. Se você não acertou, não fique triste. Agora você já relembrou o conceito de reta paralela? O próximo você não erra. Quarta forma de se cumprimentar.
palmas com as mãos em forma de concha na Zâmbia. Então, as palmas das mãos, elas vão fazer uma conchinha assim, ó. Vamos ler aqui? Para dizer um simples olá, forme uma concha com as mãos e bata palmas algumas vezes enquanto fala. Não vou me arriscar a falar aquilo, ok? Que significa olá para qualquer hora do dia. Ou um bom dia também, que é aquela outra palavra bem extensa ali, ok? Então, é como se você estivesse dizendo um oi, essa posição com as mãos. Se você estiver se reunindo com a família de seu cônjuge, precisará ir além. Não é o seu caso, né? Enquanto coloca as mãos em forma de concha, da mesma maneira que o olá normal, agache-se e bata a palma nessa posição. Abaixar o corpo enquanto faz a saudação transmite maior respeito. Então, em todas essas culturas, você pode identificar que tem o inclinar-se um pouco para frente, o agachar-se um pouco, simbolizando respeito, honra para uma autoridade, para alguém que está superior a você, ok? Quando você se encontra com outros idosos, pode dizer olá colocando uma mão no peito e outra na barriga, dobrando as pernas levemente, quase como uma reverência, ok? Assim, abaixando um pouquinho. A Zâmbia abriga mais de 70 grupos étnicos, mas essas duas pessoas ali que fazem parte de grupos étnicos que lideram pesquisas a respeito de toda a cultura deles, afirmaram que esses gestos são passados de geração em geração e são compreendidos por todos os zambianos, desde moradores da área rural até empresários da cidade. Ou seja, todos identificam esse cumprimento. Olha que legal, passando de geração para geração. Quinto, práticas evasivas do povo Lakota. Esse povo Lakota mora lá na Dakota do Sul, lá nos Estados Unidos, ok? Na América do Norte. Para algumas culturas, como os Lakotas, às vezes evitar intencionalmente contatos pode ser uma demonstração de respeito. Então, eles não têm contato, mas não é porque eles estão pensando em outra coisa ou não gostam da pessoa. É justamente porque eles querem demonstrar respeito. Olha lá, ó. A falta de interação ou demonstração de afeto físico em certos relacionamentos especificados não significa falta de amor lá para esse povo, né? Nós estamos acostumados tanto com o toque que se não tocar não ama, né? Não é assim que acontece em outras culturas. Pelo contrário, ela afirma, consideramos que esses relacionamentos familiares são muito apreciados e queridos. É preciso ter grande respeito por eles, sobretudo se não forem do mesmo sexo que você. Dessa forma, é um relacionamento que você deve se esforçar bastante para conservar e manter. Olha que interessante. Bem diferente do nosso, né? Mas é uma prática que podemos adotar. O não contato físico demonstra respeito e cuidado para com o outro. E o sexto que nós vamos ver, o salão do Islã. Embora muitos salãs, o que é salão? É os cumprimentos, eles têm vários cumprimentos. De fato, não tenham toques físicos, é comum nas comunidades muçulmanas que membros do mesmo sexo ou da mesma família se cumprimentem com um aperto de mão, abraço e vários beijos na bochecha. O homem dá beijo na bochecha do homem, a mulher também, isso é comum e entre membros da mesma família. O contato físico, ele não é obrigatório, ok? Aliás, existe uma preocupação com o contato físico inerente ao Islã que determina como as pessoas da comunidade muçulmana devem se cumprimentar. Então, vamos ver lá como. O salão sem contato físico pode ser a melhor forma de começar e simplesmente colocar a mão direita no coração ao se cumprimentar. Olha que legal. Coloca a mão direita, uma leve chacoalhada na cabeça, curvada. Pronto, você está cumprimentando de forma com muito respeito. Nós estamos acostumados a chegar e abraço e beijo, né? Eles é o contrário. Você quer manter respeito? Mantenha sem contato físico. Aí o respeito estará mantido no relacionamento. Interessante, né? Vamos para a segunda? Segunda questão diz assim: colocar a mão direita no coração é uma forma de cumprimentar de qual povo? A gente conversou agora sobre alguns, né? Você lembra de qual? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta.
Aí, isso ficou fácil, né? A gente acabou de conversar sobre o cumprimento com a mão no coração, ok? De qual é? Do povo muçulmano, que a gente acabou de ver, do Islã, né? Então, você quer manter o respeito? Apenas a mão no coração, se quiser, uma leve inclinada com a cabeça. Acertou? Muito bem, você está prestando atenção. E a terceira e última, vamos lá, vamos focar e vamos fechar bem, ó. Quais dessas formas de cumprimento vimos nesta aula? Então, tem algumas aqui, ó. Aceno, mão no coração, namastê, olá. E eu não vou ler tudo. Você lê daí e a gente já volta e responde. É quantos cumprimentos nós vimos nesta aula. Nós temos alguns ali, né? Temos 8. Será que desses 8 a gente trabalhou na aula? Vem comigo, vamos lá. O aceno, trabalhamos aceno? Não, mas ele pode ser um cumprimento sem contato físico, ó. Uma boa ideia. Mão no coração?
Sim, nós vimos, né? O namastê, vimos, já são 2. Olá, olá, né? Com a fala. Pode ser também, mas não conversamos sobre ele. O aceno, e aí? E aí? Também não vimos. Sinal de paz, também pode ser, mas nós também não trabalhamos. Cumprimento, com o inclinar da cabeça. Vimos, né? Ou, se for no caso dos japoneses, o inclinar do tronco inteiro. Vimos. Então, esse é o terceiro. E aquelas frasezinhas. Que ano, hein? O dia tá bom? Tá chovendo? Também pode ser o início de uma conversa, mas nós não conversamos hoje. Então, nós vimos 3 cumprimentos nesta aula, ok? Marcou essa? Ah, essa ficou fácil, né? Ficou bem tranquilo. Então, o que nós vimos hoje? 6 formas de se cumprimentar em outras sociedades, sem o contato físico. A gente pode incorporar algum deles no nosso dia a dia, dentro da nossa família, da nossa rede de relacionamentos, para evitar o toque e manter o carinho, o respeito, o amor. Legal, né? Podemos aprender com vários povos cumprimentos sem toque físicos e assim podemos cuidar uns dos outros, ok? Então, mantenha o respeito e o amor sem o contato físico. Muito bom, né? Nos vemos na próxima, então. Até mais!